Fala Freedom, fala pessoal, todas as nossas ovelhas amadas, queremos antes de iniciar essa pregação, essa mensagem, dizer que nós amamos muito vocês e estamos com muitas saudades e em breve estaremos juntos em nome de Jesus. Também seja bem-vindo todos vocês que estão aqui nessa live, espero que vocês se concentrem no que Deus quer falar ao vosso coração e também possam cultuar ao Senhor de maneira verdadeira, amém? Eu queria, antes de orar e iniciar a mensagem, ler um texto rapidamente que está lá em Lucas 4, no verso 1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Pai, nós te adoramos, te agradecemos, Deus, por essa noite, por mais um sábado que podemos estar na Tua presença. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja e tem feito com que mesmo em tempos que nós precisamos estar longe um dos outros, nós continuamos a congregar e ser alimentados pela Tua palavra e pelo gozo do Senhor. Nós pedimos hoje, Senhor, que o Senhor possa levar as nossas mentes cativas em obediência a Cristo Jesus e que nós possamos hoje receber uma palavra que entre no nosso coração como uma boa semente e gere frutos a 100 por 1 nas nossas vidas. Que nessa quarentena nós possamos sair melhores do que nós entramos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa gerar em nós todos os frutos necessários que o Senhor tem para nós durante esse tempo. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos encha e nos guia para toda a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, que o tema é os frutos da quarentena. Vocês vão entender um pouco mais. Mas antes da gente entrar nesses frutos, eu queria conversar sobre um texto que sempre me chocou, um texto que sempre trouxe muito questionamentos ao meu coração, um texto que sempre eu fiquei indagado pelas coisas que aconteceram nele. E é o texto que fala a respeito da transfiguração de Jesus Cristo. Esse texto diz que Jesus sobe ao monte com seus 3 discípulos do seu ciclo íntimo, que é Pedro, Tiago e João, e lá Jesus se mostra de uma maneira transfigurada, de uma maneira glorificada, e tem um encontro transcendental, sobrenatural com Elias e Moisés, que são grandes homens de Deus do Antigo Testamento. E eu sempre fiquei olhando para aquilo lá e pensando, meu Deus, tem tanta coisa, tem tantos mistérios aqui que nós não sabemos e só vamos saber no dia de Cristo Jesus, só vamos saber na eternidade. Mas por que o Senhor levou Pedro, Tiago e João? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus também se encontrou com Moisés? Por que Jesus se encontrou com Elias? Por que esses 2 grandes homens estavam lá? Qual era o motivo histórico divino? Qual era o propósito de Deus nesse encontro? O que fez Moisés e Elias serem eleitos para aquele momento tão especial? O que os fez serem essas pessoas tão especiais? Será que é porque, eu fico me perguntando, será que é porque esses talvez não morreram, mas foram trasladados? Não sei, mas a maioria dessas questionamentos, como eu te disse, nós vamos saber apenas na eternidade. Porém, há algo em comum entre esses personagens que estavam com Jesus e o próprio Jesus. Os 2 viram a Deus, eu estou falando de Moisés e Elias, e tiveram um encontro transcendental com Ele depois de um tempo de separação de 40 dias de jejum e na presença do Senhor, assim como Jesus também fizera no deserto. Ou seja, há um segredo nessa quarentena que eles tiveram, e isso me deixa doido, isso me deixa com grandes questionamentos, vontade de perguntar e questionar a Deus o que aconteceu, o que eles falaram e tudo, qual o motivo de todo aquele encontro. E eu creio que há um grande segredo que nós podemos tomar para as nossas vidas, o segredo de grandes períodos de consagração a Deus. Eu me lembro de uma vez onde eu estava prestes
prestes a tomar a decisão de casar com a minha esposa, mas eu precisava tomar algumas decisões antes delas que me levariam a ter as condições propícias para o casamento. Eu me lembro que eu estava terminando a faculdade naquele período e eu estava estagiando num lugar muito bom, porém eles me ofereceram uma proposta de emprego muito inferior do que eu precisava para casar naquele momento. Então comecei a conversar com a Suzana, conversei com minha mãe, conversei com o pastor Keyson, meu sogro, e para a gente ver o que a gente fazia, qual que era a melhor opção. E aí então a gente cogitou a ideia de de sair daquele emprego, começar a estudar para um concurso público ou pedir a Deus que abrisse uma outra porta. Então a gente ficou muito focado durante 30 dias em oração e jejum e tempos de consagração ao Senhor. Eu lembro que eu fiz durante um mês 4 vigílias, onde eu passei a madrugada inteira clamando ao Senhor por uma resposta. Senhor, o que eu faço nesse momento? Eu continuo nesse emprego ou eu começo a estudar para um concurso público? E então eu comecei esse mês de jejum e de oração, e na primeira, vocês não vão acreditar o que aconteceu na primeira vigília. Passou a primeira vigília, eu orei, no outro dia a minha namorada, naquela época, a Suzana, minha esposa, me liga e fala: e aí, meu bem, o que Deus te falou? E eu falei: nada. Essa foi a minha resposta. Mas aí veio a segunda período de consagração, a segunda vigília, e a mesma coisa aconteceu. A terceira vigília, e a mesma coisa aconteceu. E eu lembro que eu fui para a 4ª vigília falando: Deus, é hoje, os 30 dias se findaram, se acabaram, é hoje, eu preciso dessa resposta para tomar essa grande decisão na minha vida. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar, eu estava ali jejuando durante toda aquela madrugada, e buscando, e a manhã foi surgindo, o sol foi aparecendo, foi me vendo um grande desespero. Eu pensava da Suzana me ligar e falar: e aí, meu bem, você tem uma resposta, e eu não ter essa resposta. E então, o que acontece? No outro dia, acontece dessa maneira, a Suzana me liga de manhã cedinho e pergunta: ei, meu bem, você tem a sua resposta? E eu fiquei numa sinuca de bico. Eu falei: se eu falar que eu não tenho a resposta, ela vai falar: meu futuro marido não é um homem de Deus. Mas aí eu tive uma grande sacada, irmão. Eu falei assim para ela: meu bem, eu não tive a minha resposta ainda, mas eu vou ter em breve, em nome de Jesus. E ela saiu pensando: uau, ele é um grande homem de Deus. Mas eu quero te falar que, graças ao bom Deus, eu tive essa resposta pela segunda-feira. Eu lembro que eu estava indo para o meu trabalho, para o meu estágio, naquele período, e pela segunda-feira de manhã, então na rádio eu ouço uma notícia dizendo que a presidente, na época, a presidente Dilma, tinha cancelado todos os concursos públicos por mais de 6 meses. E aí eu entendi a resposta que Deus estava me dando. Não era um concurso público naquele período, o Senhor tinha algo diferente para mim. E foi incrível que na mesma semana, antes da semana se encerrar, eu recebi uma ligação e uma proposta de emprego nova que eu pude aceitar, e ela me levou a ter as condições para pedir a Suzana em casamento e me casar com ela. E eu quero te dizer, a palavra de Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando nós buscamos nessa mesma intensidade que esses grandes homens de Deus buscavam ao Senhor, nós podemos extrair grandes frutos, e eu quero te falar quais são esses frutos hoje. Nós podemos ter revelação, missão e aprovação, e eu quero que você preste bem atenção em cada um desses pontos. A primeira coisa que você precisa saber é que em períodos de consagração, você, como homem de Deus, como mulher de Deus, pode receber algo chamado revelação. Lá em Êxodo 24 e 34 revela o período de consagração que Moisés teve. Moisés é chamado pelo Senhor para subir ao monte, e ele vai então, fica lá durante 40 dias e 40 noites envolto na nuvem da presença de Deus, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Ele permanece por lá 40 dias, ele recebe do Senhor toda a lei e todos os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Ele desce do monte
monte, então ele vê o povo em idolatria, que o povo tinha feito bezerros de ouro e estava adorando. O que acontece então? Ele quebra as tábuas, ele corrige o povo, ele intercede pelo povo para que Deus tenha misericórdia deles, ele lavra novas tábuas e ele sobe para o monte mais uma vez, e quando desce, a palavra de Deus diz que até o seu rosto brilhava, resplandecia por causa da glória de Deus. E depois disso Moisés ensina toda a revelação que recebera de Deus ao povo. A primeira coisa que eu quero te dizer sobre isso é que a revelação só pode ser recebida quando não existe idolatria. O que acontece? Moisés desceu naquele momento com uma revelação dada por Deus que ia guiar todo o povo durante centenas de anos, e o povo naquele momento não pôde receber aquela revelação justamente porque eles estavam adorando a outros deuses. E tem um texto também no Novo Testamento que fala sobre um homem chamado Simão o Mágico, que ele da mesma forma, ele tentou possuir as bênçãos de Deus, o poder do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, mas não pôde porque era um homem idólatra e não conhecia a verdade de fato. Você tem que entender, para que você tenha uma vida onde você recebe revelação para guiar a sua vida, você precisa largar a idolatria. Mas você pode pensar, pastor, eu não sou um homem idólatra, eu não adoro imagens, eu não faço isso ou aquilo, eu sou um homem cristão que segue o Evangelho. Mas cara, todas as vezes que nós colocamos algo acima de Deus, acima do Espírito Santo nas nossas vidas, nós estamos tendo atos de idolatria. Idolatria é isso, é colocar algo na frente do Senhor. Você tem que entender que a revelação só pode vir da pessoa do Espírito Santo. Você só pode receber caso ele seja o único alvo da sua adoração. Então, se hoje você fala, pastor, eu tenho orado, lido a Bíblia, mas eu não tenho recebido isso, olhe para a sua vida hoje e veja se tem algo que te impeça a receber as revelações que vão guiar a sua vida. Quebre toda idolatria, como Moisés pegou aquele bezerro e quebrou naquele instante. Veja áreas que você tem pecado e simplesmente se arrependa. Quebre. A segunda coisa é que a revelação, ela vem para nos dar direção. Moisés recebeu a revelação da lei naquele momento e todos aprenderam o modo que deveriam agir nos próximos séculos. Uma vida sem revelação por parte de Deus é uma vida sem direção. Ela nos tira, a revelação tem o poder de nos tirar da ignorância e nos levar até a vontade de Deus. Talvez hoje você tenha dito, eu não sei qual é o rumo que minha vida tem que tomar, mas eu quero te dizer, o Senhor tem o rumo certo para ela e Ele irá revelar a ti quando você buscá-lo de todo o seu coração. E a última coisa sobre revelação que você precisa saber e encontrar em tempos de consagração ao Senhor é que a revelação precisa ser passada adiante. O que acontece nesse texto? Quando Moisés desce do monte, ele simplesmente reúne toda a congregação, todo o povo e passa a instrução de toda a lei e também todos os mandamentos. Você tem que entender que os seus períodos de consagração a Deus devem fluir para abençoar a vida de outras pessoas. Essa palavra é muito propícia para o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque eu e você temos uma oportunidade e um tempo que talvez não tínhamos há meses, há anos. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de ter mais tempo e buscar ao Senhor e nos consagrar de uma maneira maior, uma maneira mais real. E eu quero te dizer que da sua consagração em casa, isso deve fluir às outras pessoas. O que você tem feito para atingir a vida das pessoas nesse período que você tem ficado em casa e tem tido momentos com o Espírito Santo? Eu quero te desafiar, faça tudo o que está ao seu alcance hoje para tocar as pessoas que Deus tem colocado perto de você, amém? A segunda coisa que nós possamos receber em grandes períodos de consagração é algo chamado missão, é um comissionamento do Senhor, é um chamado, é uma direção para fazer algo da parte de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 19, a gente vê um encontro que um grande homem de Deus, um profeta,
o profeta Elias teve com o Senhor. Esse texto fala que após Elias ter derrubado, ter matado todos os profetas de Baal, ele sente medo ao receber uma ameaça de morte por parte de Jezabel. O que acontece então? Ele foge dali, ele foge para o deserto e entra numa angústia tamanha que ele pede até ao Senhor que o matasse, que o levasse. Ele diz ao Senhor: basta, eu não aguento mais tudo isso. Mas o Senhor tem misericórdia dele e um anjo do Senhor vem, conversa com ele e dá para ele um alimento, um pão e uma água, durante 2 vezes. A palavra de Deus diz que com a força daquele alimento, ele pode andar 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor, e no monte do Senhor, ele tem uma revelação ainda maior da presença de Deus para ele, e ele ouve a Deus, ele vê ao Senhor, e também ele sai dali, comissionado para o Senhor. Deus dá mais uma missão a ele: vai, unge 2 reis e um profeta. Então ele sai daquele lugar sem medo e simplesmente vai cumprir tudo que Deus colocou na vida dele. A primeira coisa que a missão faz nas nossas vidas, receber uma missão de Deus, é que a missão nos faz vencer o medo. A gente percebe que Elias, quando ele desceu do monte, ele desceu de uma maneira empoderada pelo Senhor, comissionado por ele, não importando simplesmente com a ameaça de morte que estava sobre a vida dele. Simplesmente ele vai lá e faz o que ele queria fazer, sem nem lembrar da ameaça de morte de Jezabel. Eu lembro também num texto que está lá em Josué capítulo 1, verso 9, em que o Senhor fala o seguinte a Josué: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Josué, durante todo o livro de Josué, a gente percebe que ele vai diante das batalhas dele quando o Senhor o envia, e todas as vezes ele ganha, menos uma vez. Uma única vez que ele é derrotado na batalha foi a vez que Deus não tinha mandado ele ir, mas todas as vezes que ele recebeu uma missão de Deus, um sim do Senhor, ele foi diante dos seus adversários, ele foi vencedor. Por quê, pastor? Porque o Senhor, a palavra do Senhor já garantia a vitória a ele. Nós podemos vencer o medo quando nós recebemos uma missão, porque nós temos a certeza de que quem é responsável por aquilo que aconteça é aquela pessoa que nos mandou, é aquela pessoa que nos comissionou, e essa pessoa é do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. Então, meu querido, quando você hoje ou um dia qualquer receber um chamado do Senhor, uma missão do Senhor, pode ir fazer sem medo. Por quê? Porque o Senhor é o sumo sacerdote da sua palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Quando eu e você recebemos essa missão, um propósito, um chamado, Ele tem esse compromisso de cumprir a sua palavra. A outra coisa também que uma missão traz aos nossos corações é que uma missão, ela faz com que nós não desistamos. Naquele momento Elias estava prestes a desistir de tudo. Como eu falei, ele vira ao Senhor e fala: basta, acaba com tudo isso. Mas acontece que Elias já era velho, já estava no final da sua carreira, e o Senhor vira para ele e fala: ei, ainda não acabou, a sua missão ainda não acabou, não chegou ao momento que eu vou te levar agora. E eu quero falar para você a mesma coisa: a sua missão não acabou, o seu chamado não se encerrou, ainda falta algo que você precisa fazer, ou muitas coisas que o Senhor ainda vai desenvolver no seu chamado. Nós vemos a mesma coisa acontecendo com o apóstolo Paulo, que mesmo no final da sua carreira, mesmo na sua velhice, mesmo passando por momentos de aprisionamento, o Senhor vira para ele e fala que ele deve continuar combatendo o bom combate, e ele, por ter uma missão, ele vai até o final para cumprir, para que o evangelho fosse pregado aos gentios. Ainda não acabou, o Senhor tem uma missão para você, e essa missão vai começar a ser revelada para você nesse período de quarentena que você está vivendo. O terceiro fruto que nós podemos ver na palavra de Deus, que grandes períodos de consagração traz em nossas vidas, é a aprovação. Eu quero falar sobre a história de Jesus e o seu período de consagração. Após Jesus ter sido batizado, depois que o Espírito Santo desce como uma pomba e fala: este é meu filho amado, a quem me comprazo, o Senhor é guiado pelo Espírito Santo ao deserto para orar e jejuar. Lá também ele é tentado por Satanás e vence as tentações pela palavra, e de lá sai para pregar na Galileia. Ele prega na sinagoga da sua própria cidade Nazaré e é expulso de lá pelos seus concidadãos.
que tentam jogar de cima de um monte, mas Jesus escapa ileso e vai para a próxima cidade para pregar o Evangelho. A primeira coisa que nós somos aprovados quando nós passamos por esses períodos de consagração é diante das tentações. Quando nós estamos em comunhão com Deus dessa forma, nós temos força através da palavra de Deus para vencer a Satanás. Da mesma forma como Jesus venceu naquele dia, temos essa força para cumprir o que diz lá em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós estamos separados para o Senhor, quando nós nos consagramos ao Senhor, nós também sabemos que Ele nos ama, que Ele nos aprova, mesmo podendo sofrer rejeição dos homens, mesmo sabendo que a gente pode não ser aceito em todas as situações, a gente é aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse período em que Jesus esteve de oração e jejum, e ao sair de lá, Ele é simplesmente rejeitado pela sua cidade. E eu quero que você pare e pense um pouquinho a respeito desse texto que é muito forte. Lá em Lucas 4 fala que Jesus foi pregar na sua própria cidade. E eu fico imaginando ele pregando para os seus concidadãos, talvez as pessoas que cresceram com ele, talvez aqueles amigos que, sei lá, brincavam com ele na rua, ou familiares distantes dele, eu não sei. Mas o que acontece é que após de pregar e ele se dizer o Messias, há muito escândalo naquele momento, e os homens simplesmente, a Bíblia fala, que o empurram até o limite da cidade, a fim de precipitá-lo de um monte, a fim de jogá-lo, irmão, a fim de matá-lo, literalmente. E adivinha só o que Jesus fez? Jesus não parou. Jesus não ficou pensando, nossa, as pessoas mais próximas na minha vida, os meus concidadãos, aquelas pessoas com as quais eu cresci, simplesmente me rejeitaram de tamanha forma e tentaram me matar. Ele não parou para pensar em tamanha rejeição que ele sofrera. Simplesmente a Bíblia conta que no outro dia ele foi para uma outra cidade na Galileia e continuou a pregar. Quando nós somos consagrados a Deus, a gente tem essa certeza da aprovação do Senhor. Não importa a rejeição que nós recebemos, querido, não importa o quanto te rejeitaram no seu passado, querido, não importa o quanto você tem sido rejeitado hoje, o Senhor te aprova. Saiba que Ele te ama e que Ele quer cuidar de você da melhor forma possível. E para concluir essa palavra, pastor, como é que eu consigo então, nesse período de reclusão, na minha casa, na minha quarentena, ser cheio do Espírito Santo e receber tudo que eu preciso e tudo que eu posso receber nesses períodos? O que eu devo fazer? Querido, a resposta está em todos os textos: oração e jejum. A Bíblia nos ordena a orar em todo tempo, mas você tem que entender também que momentos como o que nós estamos passando pedem grandes períodos de oração e de jejum. Os povos na palavra de Deus, já existem muitos que foram libertos várias vezes por cenários piores do que nós estamos passando hoje, através da oração e do jejum. A gente vê isso no livro de Esté, que todo o povo de Deus se arrepende, ele vai, se humilha diante do Senhor, ele entra em oração e jejum, e o Senhor muda todo o cenário, e todo o povo de Israel é poupado. A gente vê também no cenário, no livro de Jonas, em que Nínive é poupada, porque todos eles se arrependem, todos eles entram em oração e jejum. A oração e o jejum pode nos levar, nos conduzir a uma grande onda de mudança no nosso país, no mundo inteiro. E o texto que eu li, para encerrar hoje, o texto que eu li antes de introduzir esta mensagem, dizia o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Você tem que entender hoje, querido, que nós somos guiados por aquilo que nos enche. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo, diz a palavra do Senhor. Isso quer dizer que para onde você está indo, revela quem tem enchido a sua vida. Se você caminha para se separar para Deus, como nesses textos dizem, revela que você está cheio do Espírito Santo. Mas se você está caminhando para o pecado, irmão, revela outra coisa. Se você hoje está caminhando para um sucesso terreno,
revela outra coisa. Se você hoje está caminhando para qualquer coisa que não seja o plano de Deus para a sua vida, isso revela outra coisa. E o que você precisa entender hoje é que para que você possa viver todas essas coisas, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E pastor, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ser cheio ao Espírito Santo, já chegando a Ele e deixando que Ele guie a sua vida totalmente? Em nome de Jesus, e eu quero orar por você, por esse enchimento do Espírito Santo, para que você hoje possa ser cheio do Espírito Santo e esse Espírito Santo possa te levar a grandes mudanças na sua vida. Pai, nós oramos hoje pela vida de cada jovem que está aqui ouvindo e vendo essa ministração, e cada pessoa que está na sala de sua casa ou em qualquer lugar, Pai, ouvindo essa ministração, e eu te peço em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor possa encher as nossas vidas com Teu Espírito Santo. Hoje nós nos arrependemos e nos chegamos diante de Ti, Pai, e te pedimos, Deus, nos enche com o Teu óleo, com o Teu vinho novo, Pai, em nome de Jesus, e nos leva, Senhor, a um caminho de oração, a um caminho de jejum, a um caminho de entrega incondicional ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, e que essa quarentena que nós estamos vivendo possam gerar frutos em nossas vidas, que nós possamos hoje, Senhor, receber revelação da parte do Senhor, que o Senhor possa nos guiar segundo a Tua palavra, que nós possamos hoje, Senhor, receber uma missão do Senhor, para que nós possamos, Deus, continuar andando, vencendo o medo e não sendo parados pelas circunstâncias. Pai, também que nós possamos hoje, Senhor, receber do alto a Tua aprovação, que o Senhor hoje possa tirar toda a rejeição que nós já temos no nosso coração por algum motivo, Senhor, e em nome de Jesus, através do Seu sangue, nos lavar, através da Sua palavra, que nos lava e nos purifica, tirar tudo isso do nosso coração, e nós possamos ter a certeza da aprovação que vem do alto. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Fala Freedom, e uau, que mensagem foi essa? Hoje aprendemos com o pastor Ricardinho um pouco mais sobre o amor de Deus por nós e a necessidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E agora, no momento do ofertório, eu queria falar um pouco com vocês sobre confiarmos em Deus, sobre confiança. Lá em Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. E o que eu queria dizer para vocês é, hoje, por conta dessa crise que tem acontecido no Brasil e no mundo, muitas pessoas têm tido dúvida entre, cara, será que eu devo poupar ou será que eu devo dizimar? Será que eu devo guardar o meu dinheiro para o que pode acontecer no futuro ou será que eu devo ofertar? E o que eu quero dizer para vocês é, sejam fiéis a Deus e confiem que Ele vai prover o livramento para vocês, assim como Ele proveu o livramento para o povo que estava no deserto, Ele trouxe o maná. Acreditem, Deus pode trazer o livramento para vocês. Então confiem nele, depositem a confiança de vocês nele e creiam que Ele vai fazer infinitamente mais do que vocês podem imaginar. Agora a gente vai passar aqui embaixo as contas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ou se você preferir trazer os dízimos e as ofertas aqui na igreja, no horário comercial a igreja estará aberta, ou se você preferir também depositar os seus dízimos, suas ofertas pelo nosso aplicativo, é importante você baixar o nosso aplicativo porque nele você vai receber notificações, as notícias sobre a nossa igreja e é importante você estar a par de tudo que está acontecendo aqui. Então não esqueça de baixar o aplicativo. E eu queria que vocês fechassem os olhos para a gente fazer uma oração. Espírito Santo, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos ensinou aqui mais uma vez. E papai, nós queremos declarar que nós confiamos totalmente no Senhor. Nós depositamos a nossa confiança total em Ti. E cremos que o Senhor é o Deus que traz o livramento para nós. Papai, nós Te entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós Te entregamos as nossas sementes. E Te pedimos, papai, que assim como diz na Tua palavra, que elas possam multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1, conforme a Tua vontade. Nós declaramos, papai, que nós vamos passar dessa crise com o Senhor do nosso lado. Nós vamos permanecer fiéis e nós cremos que o Senhor trará o livramento para a gente. Em nome de Jesus, amém.